Estamos iniciando mais o Evangelho das quarta-feiras, 20 horas, com muita alegria e agradecimento sempre ao nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Divino Mestre, a nossa Mãe Maria Santíssima, os Espíritos amigos e protetores de luzes que nos ajudam, que nos protegem, a toda essa humanidade sofrida. São milhares de anjos, de Espíritos Santos, que trabalham na seara de Jesus Cristo para ajudarmos a todas as famílias que estão habitando no corpo físico nesse momento e os nossos irmãos, que o número é bem maior, que estão no plano astral, no plano espiritual. Que Deus nos abençoe mais esse Evangelho da noite. E vamos iniciar com muito amor nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Hoje nosso evangelho vai ser sobre o 5º mandamento da lei de Deus e do 6º também, né? Mas mais no 5º mandamento que nós vamos conversarmos hoje. E um dos 5º mandamentos é não matarás. Esse mandamento ainda é muito transgredido pela humanidade na Terra. Na verdade, são todos ainda, os 10, né? Que é um decálogo, são 10 leis, né? E ainda nós não aprendemos, não temos uma disciplina espiritual ainda à altura de ser cumpridor das leis de Deus na Terra. Ainda somos muito transgressores. Então, eu vou ler algumas perguntas aqui do Livro dos Espíritos sobre o aborto, que é um crime muito grande. O aborto é um crime tão delituoso, tão grande, como quase que o suicídio também. São 2 crimes que o resgate vai ser muito grande no futuro. É quem aborta e quem se suicida. São crimes difíceis um dia se acertar conosco mesmo perante as leis de Deus. Porque, na verdade, nós sabemos que cada um segundo as suas obras. Isso é individual. Cada crime que nós fizermos, nós temos que pagar isso aí. Temos que resgatar, expiar, não é? Esses crimes que fizemos. Não tem jeito, não é? Então, nós vamos lá na primeira pergunta, que eu vou ler no Livro dos Espíritos, é muito interessante. Na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: a alma tem muitas existências corpóreas, muitas existências aqui num corpo físico? E a resposta dos espíritos superiores: sim, todos nós temos muitas existências aqui na Terra. Os que dizem ao contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Este é o seu desejo. Pessoa que não prega a volta do Espírito e não acredita, ele está se enganando a si próprio, enganando as pessoas que ele está em contato. Na outra pergunta, 686, continuando o Livro dos Espíritos, a pergunta é: a reprodução dos seres vivos é uma lei natural? É uma lei de Deus? E a resposta é: isto é evidente, sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Se nós não tivesse essa reprodução, já a pessoa se abortasse todos os espíritos que viessem, em 100 anos não tinha mais a humanidade. Tinha acabado, tinha o fim do mundo, em 100 anos, 100 e pouquinho. E se nós não desse oportunidade para os espíritos nascer,
100 anos não tinha mais população aqui. Então, a lei da reprodução é tudo no nosso planeta. Na outra pergunta, 687, pergunta assim: se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará momento em que se tornará acessível na Terra? Se continuar nascendo do jeito que está nascendo, um dia vai ter mais espaço aqui na Terra? Essa é a pergunta. E a resposta diz: não. Deus a isso provém, mantendo sempre o equilíbrio. Ele faz de útil, ele não faz nada de inútil, nada Deus cria inútil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Nós não temos uma visão de um conjunto inteiro, nós temos uma parte. Então, nós não temos ainda condições de entendermos direito. Mas nós temos também, porque na medida que vai nascendo, vai desencarnando, vai morrendo os corpos. É o equilíbrio. Quando a gente vê um pé de fruta mais carregado de flor, mais carregadíssimo, nem todas aquelas flores vão vingar. Vai vingar aquelas flores, só os frutos. Vai os frutos, que aquela árvore pode sustentar os galhos, senão quebra tudo. A natureza é um equilíbrio, vai só as frutas que vai ali crescer, só que o pé pode suportar. Vamos lá na outra pergunta. 693. As leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculo à reprodução são contrários à lei natural? São contrários à lei de Deus? Não matarás. Quando nós impedimos uma alma de vir aqui, nascer de novo, que é eterno, que ele vai nascer muitas vezes, se nós impedirmos, nós estamos tirando o corpo físico dessa alma que poucos meses estava aí conosco. Isso aí é crime, e crime muito grande, porque quando o espírito que vem nascer, ele vai ligar na mãe na concepção, ali já está ligado o espírito. Está ligado pelo cordão fluídico, que é o nosso corpo fluídico que está ligado no corpo físico, já está ligado. E o espírito sente toda a dor. Toda a dor. O corpinho está se despedaçar o corpinho lá dentro, ele não tem como se defender, grita com toda a força dos seus pulmãozinhos, ninguém escuta. Isso é uma covardia. E estraçai aquele corpinho dele, que vai demorar um dia ainda, vai ter que fazer um tratamento no mundo espiritual para recuperar. Vejamos bem como nós somos infiel e ingrato, né, perante a Deus. E achamos que somos muito bons, não é? E a resposta dos Espíritos fala assim: tudo que nós impedimos, que nós abortamos, tudo o que se entrava à marcha da natureza é contrário às leis de Deus. Estamos transgredindo a lei de Deus, que é o 5º mandamento. E quando nós transgredimos a lei de Deus, é o último a chegarmos no reino dos céus. As pessoas que estão praticando isso aí são os últimos a chegar no reino dos céus. Quantos milênios vão levar? Né? É o mínimo no reino dos céus. Nem chega lá. Vai ficar nos umbrais ainda, vai ficar na reticidade muito tempo. Vão e voltam, tem que voltar aqui. Quando achar um ventre de uma mãe abençoada, uma barriga, para agasalhar ele de novo. Mas se ele expulsou, como é que ele vai querer voltar de novo? Vai ser difícil para voltar, né? Então vamos lá. Vamos lá. Na outra pergunta, 358. O aborto provocado é um crime? Olha que responsabilidade nós os humanos, não é? O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Qualquer momento depois da concepção em diante já é crime. E nós já vamos ter que pagar por isso. E é individual, gente. Não adianta culpar os outros, não. Cada um vai pagar por aquilo que faz. Não é? E a resposta é assim: há sempre crime
quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes de seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser o instrumento. Nós estamos usando um corpo temporariamente como instrumento para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para nosso resgate das nossas faltas, e assim sucessivamente. Já pensou cada alma que você impedir de vir aqui? Olha o tamanho da responsabilidade da pessoa que faz em primeiro lugar. E a pessoa que cometeu junto é culpado, tão mais culpado ainda do que a própria vítima. Ela vai sofrer as consequências terríveis. E quem praticou? Talvez até mais. Porque ele também é cúmplice. Mais do que a própria mulher. Porque ele não quer compromisso, ele acha que fazer as coisas é fácil, e se assumir com a responsabilidade depois no 5º mandamento, ele prefere mandar matar ou deixar matar. Que seres humanos que nós somos ainda quase que nem os animais. Vamos lá, mais um relato aqui que é muito importante. Quantos pais, mães, filhos e parentes queridos que já haviam desencarnado, morrido, deixado o corpo, tentando renascer no mesmo lar, como filho dos entes que ficaram e foram impiedosamente expulsos, vítima do cruel aborto delituoso. Vejamos bem, quando o espírito vai voltar na Terra, ele vai voltar 80%, 90% na mesma família, gente. E daí a mesma família vai mandar abortar, ou ele mesmo aborta, ou ela aborta. Aquele ente querido que estava ali esperando a oportunidade de voltar, para ajudar talvez essa família depois da velhice. Espírito de primeira grandeza que estava ali na programação e foi tirado, estraçaiado o corpinho, que ele sentiu toda a dor, ele sente. É lamentável. E depois não é aquele que ainda que vai fazer, e aquele que faz é muito culpado, e aquela família que não deu o apoio, não deu o suporte também é. Porque se tem alguém grávida dentro da família, a família tem que ajudar a gente. Tem que ajudar a salvar mais uma alma. Que amor que nós temos? Preferimos expulsar a pessoa do nosso meio do que ajudá-lo. Essa pessoa que vai precisar muito, e aquele ente querido que está vindo também, que talvez seja um avô ali daquela família, um pai, um parente. Então nós temos que rever muito esse conceito. Está muito pouco divulgado ainda no planeta Terra a responsabilidade dos mandamentos da lei de Deus. Quando nós não cumprimos a lei de Deus, nós somos infelizes, doentes, tristes, sempre. O desrespeito pela vida é quase que total em nosso planeta. O desrespeito pela vida é quase que total ainda no nosso planeta. E as vítimas são sempre as crianças, em particular os nascedouros, aqueles que estão nascendo de novo. Já pensou? Eu tenho uma netinha de 4 anos, coisa mais abençoada, é uma princesa que Jesus, Deus pelo amor infinito, mandou para nós, está aqui brincando conosco, amorosa. Já pensou se a pessoa aborta um espírito desse? Como é que fica depois? É inacreditável que ainda praticamos esse tipo de delito na Terra. Vamos lá. Isso tudo que assistes fez-me recordar as Escrituras Sagradas do Velho Testamento. Em Êxodo,
capítulo 1, versículo 22. Quando se deu o nascimento de Moisés e as barbaridades cometidas por ordem do faraó. Quando impiedosamente mandou dar extermínio a todos os recém-nascidos do sexo masculino, filho de hebreus, querendo com esse ato, as sombras que envolvia impedir a vinda do libertador do povo hebreu, que encontrava-se na escravidão por 400 anos, estava na escravidão. Essa grande médio, fantástico, esse espírito de uma grandeza imensurável, que era Moisés, já quisiam matar ele antes de 5 anos. Quer dizer, olha a crueldade. Enquanto não aborta antes de nascer, que são hoje milhares, que são abortados antes de nascer. Quantos Moisés está para chegar aqui e nós impedimos? Temos que rever esses nossos conceitos, pelo amor do nosso Pai Celestial. Vamos lá. Querendo com esse ato, as sombras estavam envolvidas essa personagem, não é? Fez-se recordar também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 2, versículo 16, quando se deu o nascimento de Jesus, as mesmas barbaridades do faraó, que se repetia, mas agora na figura cruel de Herodes, que, envolvido pelas sombras do mal, mandou exterminar todos os recém-nascidos, acreditando com esse ato estar preservando seu trono da posse daquele que vinha para salvar o mundo do pecado. Vamos matar essas crianças para pegar Jesus no meio, porque senão ele vai tomar meu trono e eu vou ficar vou perder o mandato de rei. Olha a ambição, olha o egoísmo. É inacreditável. Assim estamos fazendo até hoje. Hoje nós estamos fazendo ainda antes de nascer. Não deixamos nem nascer mais. A maioria, vocês vão ver a quantidade de aborto que é feito no planeta Terra. É inacreditável, gente. Obrigou com essas matanças a retirada e a fuga de José e Maria e o recém-nascido Jesus para o Egito. Fugiram para o Egito para sair do meio do comando de Herodes. Na atual época em que vivem a humanidade, as sombras do mal querem a qualquer custo impedir a vinda à Terra de espíritos iluminados. Estão impedindo de qualquer maneira, abortando milhares por dia. É inacreditável. Vamos lá. Não estão as sombras preocupadas com o único faraó ou Herodes. Hoje não é mais individual. Porque sabe que o egoísmo de todos os derivados predomina grande parte da humanidade. Está aí o egoísmo e o orgulho em todo vapor na Terra. Por isso nós estamos praticando, desobedecendo as leis de Deus ainda até hoje. Vamos lá. Assim, envolvendo mentes de homens e mulheres, conseguem subjugá-los, incentivando a prática do aborto e da criação de leis que legalizam esse ato cruel de respeito à vida. Já pensamos, as pessoas que estão elaborando essas leis para impedir, o que vai acontecer com essas almas depois que deixar o corpo físico de todos nós que fizemos esses delitos? Que nós vamos encontrar com o nosso tribunal da nossa consciência? Será que temos condições de voltar ainda no planeta Terra? Não sei. Se vai ter mãe que vai ter coragem
e receberam aqui pessoas que fazem esses milhares, né, de crimes. Posterior às informações obtidas a respeito do comportamento dos homens em relação à vida, voltei ao plano espiritual, aonde provinha. Esse é um cientista, esse espírito está trazendo, ele era um cientista espiritual e ele estava fazendo uma pesquisa na Terra. Daí ele voltou para a colônia, de onde ele veio, para de lá analisar o que está acontecendo na Terra. Porque o mundo espiritual sabe tudo o que acontece aqui, tudo gravado, tudo filmado, nada escapa da espiritualidade, nada. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Olhei com carinho, acompanhando em silêncio, quando adentramos o departamento, em cujo arquitetura lembra o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, lá no mundo espiritual esse teatro, que ele estava entrando lá, estava voltando, e ia fazer uma reunião nesse teatro lá no mundo espiritual, na colônia lá. Veja bem, no Rio de Janeiro, tal a sua beleza e cuidado, a curiosidade já se alojava em meu espírito. Eu estava muito curioso para ver o que ia acontecer. Com certeza, com certa impaciência, a tudo examinava. No auditório, deu entrada um espírito cujo perfume tomou conta do recinto. Olha que espírito fantástico que ia dar a palestra lá. Olha a grandeza dessa alma. Fez uma bela prece e em seguida passou a exibir filmes sobre os últimos acontecimentos no planeta ou no plano físico. A promiscuidade do sexo, que é o 6º mandamento, mas situação dos domínios carcerários, o aumento assustador em certa cidade do país, né? A droga, o álcool, dos sequestros e do tema desse livro, aborto, que foi o principal assunto, pois o irmão nos mostrou seu crescimento nos últimos anos no Brasil, sendo o Brasil recordista mundial deste covarde crime. Isso aí assusta até a gente. É um livro que traz toda uma pesquisa sobre o aborto. Deveria ser mais divulgado, principalmente pelos espíritas cristãos, que se diz cristãos. Mas muito pouco se divulga isso aí. Vamos lá. No Brasil, 4 a 5 milhões de brasileiros praticam por ano esse terrível crime, aonde o número de interrupções de gravidez é maior que a taxa anual de nascimento. Isto está na causa da espiritualidade se encontrar sob maneira preocupada. Grande parte do trabalho de Departamento da Reencarnação para preparar para nós vir para cá está com muita dificuldade. Porque prepara lá, vem aqui, nós abortamos. Olha a dificuldade deles. Então, ultimamente vem sendo desfeito pela falta de amor que reina no mundo, aonde estão sendo praticados anualmente 50 milhões de abortos que interrompem a gravidez, como muitas vezes inutilizam as mulheres que desencarnam ou ficam com sequelas, como tumores ou perda de fertilidade. Aborta, depois na outra vida vem,
chorando, gritando, pedindo para ter um filho e não consegue ter. Está estéril. Acabou com o útero dela mesma. Pô, vai reparar os erros que fez, isso é crime. As grandes vítimas do aborto são as crianças e a mãe. Quem que sofre mais com o aborto é a mãe e a criança. Aquele que praticou não está nem aí. Está tomando cerveja nos botecos, rindo, se gavando lá para os amigos. Olha, tem tantos filhos espalhados por aí que nem sei quantos tem. Ah, meu Deus! Quero ver na hora que vai prestar conta do mandato terreno no mundo espiritual, que todos nós vamos. Aí vai ser difícil. Então vamos lá. As grandes vítimas sempre são as crianças e as mães. Foi registrado o número de desencarne que se dá por mês, por dia e por hora, por minuto e mais as formas usadas. Vários filmes foram projetados e o público, em silêncio, a tudo assistia. Tudo assistia, passando na tela nos filmes, o que estava acontecendo na Terra. Que coisa, né? Como pode um médico esquecer-se da sua missão de salvar vidas e se propor a interpelá-las sem piedade? Não é? Vim aqui para salvar a vida, vai fazer aborto. Essas criaturas não creem em Deus. Esses médicos que fazem aborto não creem em Deus e nem em si próprio. Não acredita nem nele. Ele pensa que morre e acabou. Ele não acredita em nada. Senão não fazia um delito desse. Porque hoje, a maior guerra do planeta Terra, nesse tempo agora, se mata mais, se aborta mais, silenciosamente, do que as guerras físicas. Se são milhões, 50 milhões abortados, qual guerra que destrói 50 milhões por ano? Não tem. Isso aí nós impedimos 50 milhões de almas vir aqui pegar um corpo físico. Vejamos como ainda temos longe dessa nova Jerusalém. Vamos lá. Então eu não acredito em Deus nem em si próprio. Por quê? Se parasse para pensar, viriam que nada compensa ir contra a lei de Deus, contra o quinto mandamento da lei de Deus. Irmãos, né? Deus irmãos, que ninguém sacrifica tanta vida como uma aborteira ou um aborteiro. São crimes dos quais a imprensa, por exemplo, não fala. E pouquíssimo chega ao conhecimento da justiça terrena. Porque é uma coisa silenciosa, gente. Não adianta culpar o segundo, o terceiro por esse crime. Aquele que fizer o crime vai ter que pagar. Ninguém vai pagar por ele. Tanto faz um como o outro. Nós somos responsáveis. Por isso que nós fizemos, cada um segundo as nossas obras. Não adianta culpar ninguém, porque é um crime que nós fizemos individual. Nas escondidas. Milhões e milhões. Que nem as autoridades não sabem, muitas das vezes. E nem a imprensa também. Enquanto cada crime praticado, apaga-se uma estrela de bênção do caminho daqueles que mataram por desamor. Por não ter amor no coração. Por isso que pratico, né, esse tipo de delitos, né? Então, se nós pensarmos que Jesus, quando veio à Terra, foi o maior defensor da vida, foi a maior campanha que se fez contra o aborto na Terra, foi Jesus. Ele foi o maior divulgador
da vida. E nós ainda temos impedido dos pequeninos virem a nós. Não deixe, não embargue, né, dos pequeninos virem até nós. Deixa eles vir. São ordem do divino. Quem somos nós? Quando a criança nasce, ali uns 2, 3 anos, 5 anos, você vê que maravilha de criatura que está ali, alegre, falando, estudando, papai daqui, mamãe dali. Meu Deus, não tem tesouro no planeta Terra que paga uma alma. O preço de uma alma não tem preço na Terra. Essas pessoas que estão hoje defendendo essa prática, eu tenho muita pena. E oro muito por todos, porque eu sei que o porvir vai ser muito difícil. Porque o veneno que nós temos fazendo e despejando e praticando, nós vamos colher tudo isso, individualmente. Individualmente. Que Deus nos abençoe, que sempre dê essa força para todos nós, estudarmos, estudarmos e estudarmos sempre. E sábado próximo, a palestra vai ser a reencarnação, a volta dos espíritos novamente no corpo físico, dito por Jesus no Novo Testamento. Ele vai falar da volta dos espíritos com a lei da natureza. Que a lei da morte é a lei da natureza. Todo tem que morrer, é lei da natureza. E voltar é lei da natureza também. Que Deus nos abençoe, que compartilhe esse evangelho, que Deus abra a nossa mente e nosso coração para rever nossos feitos, nossos atos. Obrigado, Senhor, e uma boa noite a todos.